Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Aqui nos meus endereços telemáticos. Você vai ao campo de busca e digita @Paulo Roberto Maciel 7919 e chega ao YouTube, blog, Instagram e Facebook. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade e aumentarmos a possibilidade de salvação de almas, já que o que eu faço aqui é evangelizar. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. É uma determinação de Jesus Cristo para todos nós. Bem, neste dia eu transmito a liturgia referente ao dia 31 de março de 2024, domingo, Páscoa da Ressurreição, é a Páscoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu simbolizo aqui. No rito temos o Glória, sequência, eu creio, prefácio da Páscoa número 1, primeira semana do Saltério, antífona da entrada. Ressuscitei e sempre estou contigo, aleluia. Pousaste a tua mão sobre mim, aleluia. Admirável é tua sabedoria, aleluia, aleluia. É o Salmo 138, versículos 18 e 5. Oração da coleta, rezemos, coloque suas intenções. Ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho, vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna. Concedei que, celebrando a solenidade de sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 e 37 a 43. Naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 118. Versículos 1 ao 2, 16ab ao 17, 22 ao 23, refrão 24. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Repitamos: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Repitamos: este é o dia que o Senhor fez para nós,
alegremo-nos e nele exultemos. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 1º ao 4. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo à direita de Deus sentado. Aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, nossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sequência. Cantai, cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda ovelha imolada do mundo lava o pecado, duela um forte mais forte. É a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia? Vi Cristo ressuscitado, túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo, que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade. Ó Rei, ó Cristo, piedade. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vamos aclamar o Evangelho com um trecho da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Evangelho escrito por São João, capítulo 20, versículos do 1º ao 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos agora à reflexão. Temos algumas reflexões. Vou passar a primeira do Anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus, texto da irmã Jailda Rocha Caetité.
Deixa eu ver aqui o que ela diz. Celebramos hoje a Páscoa do Senhor. A vida venceu a morte. O Senhor ressuscitou e está vivo dentro de nós e entre nós. A pedra da morte, da tristeza, do vazio, do luto foi retirada. Maria Madalena é a primeira a ver a pedra retirada e a tornar-se mensageira do Cristo ressuscitado, indo ao encontro de Pedro e João. João, o discípulo amado, viu e creu. O que ele viu e em quem acreditou? Viu sinais visíveis de uma realidade invisível. Acreditou que o Messias amado, que tanto o amou, não estava morto, mas vivo, ressuscitado. E nós o que estamos vendo e em quem acreditamos? Que pedra ou quais pedras precisam ser removidas da nossa vida? Cada cristão é chamado a fazer seu próprio percurso e a contemplar o Cristo ressuscitado. Agora temos uma reflexão do livro Palavra e Vida 2013, Alexio Divina, leitura orante. Leitura. No primeiro dia, que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã, bem cedo. Quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro. É a leitura. Meditação. Quando tudo parecia perdido e ter sido uma grande decepção, eis que Deus ressuscita seu Filho, nosso Deus e Senhor da vida, Jesus Cristo. Não são compatíveis com a fé na ressurreição de Jesus o desânimo e a resignação diante dos sinais de morte. Vivenciamos sempre a esperança em nós e a suscitemos nos outros. Oração. Meu Jesus ressuscitado, favorecei-me com vossa graça para que possa ser vosso instrumento de ressurreição e de vida em todas as ocasiões. Ação. Com minhas palavras e ações, quero também ressuscitar meus irmãos desanimados e deprimidos com os sinais de morte. Mais uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho, 2016. Maria Madalena esteve ao pé do crucificado e assistiu à sua morte, ainda envolvida em pensamentos de morte e sepultura. Estava escuro, vai visitar o túmulo de Jesus, não vê o cadáver, constata apenas que a pedra foi removida. Corre para avisar Pedro, o chefe da comunidade, e o discípulo amado. Estes correm em direção ao túmulo. Pedro entra, vê os lençóis no chão e o sudário dobrado à parte. Está confuso, não crê porque não ama. O discípulo amado, que também ama a Jesus, entra, vê os lençóis deixados no chão e crê. Crê porque ama. O amor gera fé. A fé em Cristo ressuscitado é um processo lento. A visão do sepulcro vazio e das várias ataduras mostra que Jesus libertou-se das amarras da morte, ressuscitou. E doravante será nossa esperança. E nessa nova condição irá aparecer a seus discípulos. Irá aparecer ressuscitado. Agora temos a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Tiraram o Senhor do túmulo. É o título da reflexão, baseada em João 20, versículos do 1 ao 9. Os eventos narrados pelos evangelhos sobre a ressurreição de Jesus Cristo estão mesclados de surpresa, estranheza e, por que não dizer, de certa decepção. Nada está como devia. O cadáver sumiu, o túmulo vazio. O desaparecido aparece aqui e ali, em diferentes lugares e a diferentes pessoas. E, sem dúvida, os mais surpresos são os discípulos de Jesus. Em que acreditar? Mas nos próprios olhos, apesar de Tomé, não nos próprios olhos, apesar de Tomé, não nos próprios sentidos, pois eles falham diante de uma nova realidade. As barreiras entre o físico e o espiritual parecem rompidas em definitivo.
Frei Raniero Cantalamessa comenta que as aparições testemunham a nova dimensão do ressuscitado, seu modo de ser segundo o Espírito, que é um modo novo, diferente, com relação ao modo de existir de antes, segundo a carne. Por exemplo, ele pode ser conhecido não por qualquer um que o veja, mas tão somente por aquele a quem ele mesmo se dá a conhecer. Sua corporalidade é diferente da de antes, está livre das leis físicas, entra e sai, a portas fechadas, aparece e desaparece. Como fez lá com os irmãos de Emaús, né? Os discípulos de Emaús. Estava, de repente, partindo o pão e desapareceu do meio deles. Sim, estamos no campo do mistério. Toda experiência existencial anterior não ajuda os discípulos a traduzirem a nova realidade. E é exatamente o espanto e a incompreensão dos apóstolos que me convence da veracidade desses evangelhos. As narrativas deixam mal os próprios discípulos, ultrapassados pelos fatos. Procuram por um defunto e lhes aparece o ressuscitado. Os adversários os acusam de terem roubado o corpo, mas são eles mesmos os mais espantados. Tiraram o Senhor do túmulo. A lamentação exclamativa de Maria Madalena é a maior prova de que nenhum dos seguidores de Jesus estava à espera da ressurreição. Eles ainda não compreendiam. Os dois de Emaús não o reconheceram, conforme Lucas 24, versículo 16. Tomé quer espetar o dedo em suas chagas, João 20, versículo 25. Jesus precisa comer um pedaço de peixe para que não vejam o Mestre, o Deus da segunda pessoa da Santíssima Trindade, como um fantasma. Lucas 24, versículos de 41 a 42. Os eventos superavam qualquer expectativa. A morte cruenta de Jesus no Calvário parecia ter fechado a última página de um livro cheio de sonhos e esperanças. Agora, porém, abre-se um novo horizonte. Abre-se um novo horizonte e raia um novo tempo quando tudo é possível. Agora, com Cristo ressuscitado, é possível enfrentar a multidão e anunciar a boa nova agora. Estevão pode testemunhar com o próprio sangue. Agora Pedro pode abraçar a cruz que ele preferia recusar. E a legião dos mártires que a história registra não pode ser um bando de alucinados movidos por alguma ilusão. Cristo vive. É tudo realidade. Feliz Páscoa. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Eu sei que vive o meu Redentor. Eu sei que vive o meu Redentor. Vamos agora aos santos do dia, porque mesmo sendo o dia de Páscoa de Cristo Jesus, dia de desejar boa Páscoa, feliz Páscoa, tem também os santos que fizeram justamente o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Santa do dia 31 de março, Santa Balbina. Segundo o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, a vida de Santa Balbina entrou para a história porque ela soube conjugar fé com obras, chegando ao extremo gesto de confiança em Cristo pelo testemunho do martírio. Seu nome é venerado em uma antiquíssima igreja da Via Ápia, nas proximidades de Roma. Também temos um cemitério que leva seu nome, supostamente o local onde Balbina foi enterrada. É venerada como mártir, mas destaca-se a sua consagração a Deus pela virgindade e sua perseverança de servir a Cristo. Balbina, filho do militar Quirino, foi curada milagrosamente pelo Papa e mártir São Adriano, que estava na prisão. Este fato levou a família de Balbina à conversão e todos foram batizados. Balbina, por sua vez,
Ofereceu a Deus virgindade perpétua. Seu pai Quirino também recebeu a coroa do martírio. Sua vida era muito representada no teatro medieval, o que causa certa confusão histórica, uma vez que a arte mistura muito realidade e ficção. Mas é pelo teatro que ficamos sabendo do martírio de Balbina e de sua consagração. Dizem as histórias sobre Santa Balbina que muitos jovens quiseram desposá-la, mas sua firmeza de caráter a manteve fiel ao seu voto de castidade. Balbina sofreu martírio sob o imperador Adriano II e encontrou-se com Deus no dia em que lhe cortaram a cabeça. Viveu santamente e recebeu a glória de ter o nome marcado na história da Igreja. Santo do dia 31 de março, São Benjamim. O portal Comunidade Católica, o portal da Comunidade Católica Canção Nova, diz que São Benjamim nasceu na Pérsia no ano de 394 e logo que evangelizado, engajou-se na igreja e descobriu a sua vocação ao diaconato. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Jovem mártir da igreja, São Benjamim encarnou na vida as palavras do apóstolo São Paulo aos Filipenses, dando a sua vida pelo evangelho e conversão das almas. Naquela época, tensões políticas e religiosas entre o rei persa e o domínio romano desencadearam numa grande perseguição aos cristãos que durou cerca de 3 anos. O diácono Benjamim, cuja atividade e influência desagradaram ao rei Isdberg, foi espancado e preso. Ele era um jovem com muito ardor apostólico e amor pelas almas. Exímio pregador, falava com eloquência, levando muitos a se converterem, inclusive sacerdotes persas de uma seita pagã. Durante o período de 1 ano de encarceramento, dedicou-se à oração, à meditação e à escrita. Do lado de fora da prisão ocorriam negociações para restabelecer a paz entre o rei persa e o embaixador de Roma. O embaixador pediu a liberdade de Benjamim. O rei consentiu, mas impôs a condição do diácono prometer não voltar a exercer o seu ministério entre os magos e sacerdotes da religião persa. Benjamim declarou que nunca fecharia aos homens as fontes da graça divina, nem deixaria de fazer brilhar diante de seus olhos a verdadeira luz. Disse ainda: de outra forma, eu próprio incorreria nos castigos que o mestre reserva aos servos que enterram o seu talento. Mesmo assim, foi posto em liberdade sob fiança do embaixador romano. Com alegria singular daqueles que fazem o encontro pessoal com Jesus, Benjamim, agora em liberdade, rapidamente colocou-se a servir o Senhor e a anunciar o Evangelho. Muitos sinais foram realizados por meio dele. Cegos voltaram a ver, leprosos foram curados, muitas pessoas se converteram. Logo que Isdberg, o rei persa, ficou sabendo das atividades de Benjamim, ele o intimou para estar na sua presença e desta vez ordenou-lhe que adorasse o sol e o fogo. O diácono respondeu: faz de mim o que quiseres, mas eu nunca renegarei o Criador do céu e da terra para prestar culto a criaturas perecedouras. E corajosamente confrontou o rei, indagando: que juízo farias de um súdito que prestasse a outros senhores a fidelidade que te é devida? Furioso, Isdberg ordenou que o torturassem em lugar público e enquanto enfiavam farpas embaixo das unhas e em outras partes sensíveis do corpo, o impeliam a negar a sua fé. Como persistiu em não negar a Cristo, aplicaram-lhe o suplício da empalação. Por volta do ano 424, morre São Benjamim, martirizado por anunciar e testemunhar Cristo Jesus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube diz, no seu quadro Pergunte e Responderemos, que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, é nosso papaizinho do céu.
o Pai das misericórdias. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Quem crer que Jesus é Deus, morreu e ressuscitou por nós, e for batizado, viverá por todos os séculos dos séculos, com corpo glorificado, com ele, com Deus Pai, Deus Espírito Santo, com todos os anjos de Deus, os santos, e todos que forem salvos. Creia, meu irmão, minha irmã. Essa vida aqui não vale nada, isso é provisório. Esse nosso estar aqui é provisório. Aqui somos pó. Na eternidade seremos pessoas ligadas a Deus para sempre. Viveremos semelhante a anjos. Shalom! Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.